Mais um dia, mais uma edição de Beyond, por isso seja muito bem-vindo. Na edição de hoje vamos receber o David Olim para falarmos sobre duas startups. Ou será que é apenas uma? Vamos conhecê-las em particular. David, muito bem-vindo hoje para falar da Dobsware e também da Foot AR. Como é que se caracterizam estes dois projetos e como é que eles se misturam em certa medida? Antes de mais, obrigado pelo convite para estar, é um prazer e estamos muito contentes de estar aqui e poder também passar o nosso testemunho para aqueles que depois possam seguir o mesmo percurso. Acerca de Dobsware e Foot AR, já a coisa acaba por ser ligeiramente diferente. Vamos ao início, estávamos em 2015 e nós vimos que havia aqui um potencial de desenvolvimento na altura no gaming, nos jogos. Acabamos a caráter lúdico por desenvolver jogos e depois está ali a nossa surpresa que vimos os nossos jogos ser jogados internacionalmente, a fazer algum revenue e com prémios associados. E, efetivamente fomos premiados pela PlayStation, fomos premiados pela Microsoft e foi um pouco o boost que nós precisávamos para começar o nosso desenvolvimento, que começa tudo com a Dobsware em outubro de 2015. A partir daí começamos a fazer um sem número de aplicativos, um sem número de ferramentas essencialmente B2B. Hoje a Dobsware tem 6 anos e temos uma panóplia. O nosso portfólio conta com produtos para a proteção civil, por exemplo. Existe uma aplicação desenvolvida por nós que efetivamente já salvou vidas. Posso confidenciar aqui que tivemos uma turista francesa que nos visitou, viu o placar Feel Safe em Madeira, Download ProCiv Madeira, que são as iniciais de proteção civil, e então o que aconteceu foi que ela fez o download e, em situação de perigo, contactou os serviços através do nosso aplicativo e os serviços puderam fazer um resgate muito mais célebre porque sabiam exatamente a sua posição. Ou seja, apenas um dos trabalhos que nós fizemos que do nosso escritório conseguimos efetivamente ter um impacto na vida real das pessoas, o que para nós é extremamente gratificante. Falar em aplicações, em plataformas que vão simplificar a vida de pessoas como nós, é de facto também olhar para um lado mais altruísta e mais preocupado com o dia-a-dia dos nossos semelhantes. Essa imagem vem desde a fundação da Dobsware? Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer que seja a nossa ferramenta tem como intuito resolver um problema que alguém tenha, um individual, um grupo, e passa por nós também modernizar processos, apresentar as ferramentas que efetivamente resolvam estes problemas. Para nós é muito gratificante quando nós estamos sentados à frente dos computadores e conseguimos ter este impacto na vida real. Este é só um dos exemplos. Acaba por ser muito importante para nós continuar estes desenvolvimentos, até porque é algo que nós gostamos de fazer e é algo que vamos continuar a fazer no futuro, sem dúvida. Olhamos agora para o percurso do David. O David é formado na Universidade da Madeira, na área das telecomunicações, na engenharia mais aplicada a esta vertente. Como é que foi esse percurso? Foi uma escolha natural? Era algo que o David já vinha a estimular desde a idade mais tenra, digamos assim, ou foi uma escolha de momento? E sempre gostei muito das matemáticas. De facto, via-me como engenheiro, para ser 100% sincero, não sabia bem o que queria. Depois, na altura, acabei por escolher Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Apesar de não exercer, acabo por me dar bases que utilizo no cotidiano. A questão da escolha de engenharia acaba por estar muito associada à minha relação desde cedo com as novas tecnologias e o facto de perceber que havia ali um potencial enorme para que possamos usá-las no melhor sentido e que possam efetivamente ajudar todos aqueles que tenham acesso às mesmas.
Há pouco eu fazia a brincadeira com a questão de será que vamos falar de uma ou de duas startups? Na preparação desta entrevista eu recordo-me de falarmos e do David me ter falado, mas corrija-me se estiver enganado. Ora bem, isto não são bem duas startups. Uma já tem uma implementação, no caso da Dobsware, já é uma empresa consolidada. No caso da FootAR, já estamos aí a falar de um projeto com umas características diferentes. Falando então um pouco mais sobre a Dobsware. É fácil empreender neste segmento tecnológico de aplicações para diferentes finalidades em Portugal, estando na Madeira? Existe sempre muita dificuldade associada ao olhar para o desenvolvimento de aplicações, de serviços, de modernização digital como prioritário. Normalmente associa-se este tipo de desenvolvimento como acessório ou logo vemos. Felizmente, a questão do Covid e toda a pandemia acelerou muitos destes processos. Haviam empresas que não estavam de tudo preparadas para esta transformação digital e acabaram por fazê-lo. Nesta fase, diria que é muito melhor trabalhar numa área de tecnologias do que era há 6 anos atrás, sem dúvida. Mas a nível da Dobsware LDA, neste caso, o que nós fazemos acaba por ser sempre um processo contínuo. Os nossos processos, os nossos clientes normalmente acabam por querer mais uma atualização, mais uma funcionalidade e acaba por ser uma relação duradoura. E aqueles que nos procuram pela primeira vez, procuram efetivamente porque a nossa marca está associada a este dinamismo e a questões associadas aos digitais que nós conseguimos trazer e empregar independentemente da indústria. Portanto, apesar de não ser fácil, creio que há margem e há espaço ainda para outras empresas, sem dúvida. Olhamos agora para o portfólio da Dobsware. De que é que falamos, ou de que empresas é que falamos, de que entidades falamos que estão associadas ao vosso portfólio de clientes? Temos uma diversidade de entidades, temos entidades privadas, restauração local, organizações sem fins lucrativos, temos também entidades públicas, a Secretaria Regional de Proteção Civil, já cá falei, a Direção Regional do Turismo, lançamos recentemente, há 2 semanas, um portal de eventos para aqueles que nos visitam terem a possibilidade de, através de web e de aplicativo, seguir tudo o que nos rodeia e ter a hipótese de saber os eventos que existem. Depois, numa fase posterior, terá acesso a novas realidades imersivas e associadas à realidade aumentada, que já lá vamos. A nível internacional também já temos alguns projetos, já desenvolvemos para o Brasil, já desenvolvemos para a Alemanha. Por exemplo, a Alemanha foi um bom exemplo em que a empresa que nos contactou procurava ouvir falar de nós porque visitou-nos e acabou por estar em contato com um dos nossos produtos que não seria nenhum destes que eu acabei de falar, mas sim de uma transportadora de autocarros, a SAM, aqui da região, e gostou da interface e quis desenvolver para eles. E assim foi, acabamos por desenvolver um aplicativo em função da hipótese, no caso chama-se GC Pass, na hipótese de acampar ao longo de todo o mundo. E através disso conseguimos ter a sorte de que a própria aplicação GC Pulse, que no fundo era um diretório de campismo para aqueles amantes da natureza, passou a figurar imensos pontos da Madeira quando não era esse o objetivo original. Ou seja, até por aí nós conseguimos fomentar a economia do turismo. E para nós também é gratificante. Ou seja, a nossa panóplia o nosso portfólio é internacional, mas interessa-nos continuar a desenvolver estes produtos para que possam ser melhorados ao longo do tempo. E em que medida é que, nesse percurso tão rico, o desporto vem rasgar a vossa atividade, o vosso dia-a-dia, trazendo a realidade aumentada para os utilizadores comuns? De que é que falamos então desta FootAR? O que é que ela traz de novo? E porque é que é um projeto tão estimulante? A FootAR é quase o nosso bebé, porque efetivamente nós adoramos desporto. Nós trabalhávamos, tudo isto de portfólio foi construído em cima de uma plataforma originalmente para jogos, porque o nosso percurso começou em jogos, e vimos em 2019, 2020 que esta ferramenta era a ferramenta número 1 para desenvolvimento de realidades imersivas, realidade aumentada e realidade virtual. E então chegamos ali, em 2019, nós tínhamos um know-how na ferramenta de 6 anos,
de 4 anos, que a maior parte das software houses, das empresas que desenvolvem este tipo de serviços, não tinham. E usamos isso para o nosso benefício. Então, o truque seria procurar uma solução que fosse escalável e bem associada a tecnologias emergentes que nós acreditássemos que pudessem se vingar no futuro. E, efetivamente, o futuro, como nós desenhamos, e nós somos entusiastas de desporto no geral, nós idealizamos que o nosso futuro a consumir desporto não será simplesmente estar sentado no sofá e experienciar tudo o que a televisão nos oferece. Será muito mais imersivo, será garantidamente uma questão personalizada, será garantidamente uma série de conteúdos em que os interesses do utilizador terão tudo a ver com a ferramenta, e então pensamos por que não nós procurar desenvolver esta ferramenta. Dado o nosso know-how, conseguimos criar um protótipo. Esse protótipo foi importantíssimo para sermos selecionados em vários trâmites. Fomos selecionados em Israel, fomos selecionados nos Estados Unidos, fomos selecionados em Bruxelas, numa série de aceleradoras, que fez com que hoje tínhamos um produto que efetivamente melhora a relação entre os sports agents, estamos a falar de empresas de telecomunicações, estamos a falar de clubes de desporto no geral e de casas de apostas, por exemplo, e conseguem melhorar a sua relação com os fãs e trazendo valor para ambas as partes, daí o projeto ser tão apelativo. A pandemia teve alguma influência nisto? Eu digo isto porque durante o período de confinamento em Portugal notamos um aumento muito grande da publicidade a empresas de apostas. Era quase spot sim, spot não, muito diferentes e todas elas em geral ligadas ao desporto. A pandemia trouxe as pessoas mais para esta vertente de utilização? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas acabaram por estar confinadas a procurar perceber de que forma é que poderiam... Passar o tempo. Por exemplo, também outras fontes de rendimento e as casas de apostas nisto fazem muito bem esse trigger psicológico. Acabou por ser uma vantagem apostar nessa fase, porque efetivamente as pessoas estavam confinadas e estavam mais suscetíveis a utilizar ferramentas deste género. E então nós lançamos uma ferramenta em que as pessoas basicamente estão no sofá, através do seu telemóvel, conseguem desbloquear tudo um novo mundo. Para nós foi o momento exato. Só acrescentar aqui, porque nesta fase da pandemia, enquanto startup, também foi muito benéfico para nós. Enquanto antes, qualquer que fosse, mesmo os eventos de referência de desporto, ou seja, vamos olhar para uma aceleradora normal de desporto de referência a nível mundial, garantia até ali que todas as startups envolvidas tinham de estar presentes unicamente num local, fisicamente. A partir do momento que tudo passou a ser remote e o Zoom passou a fazer parte do nosso cotidiano, qualquer empresa, fosse ela da Madeira, fosse de New York City ou de Londres, passou a estar no mesmo pé de igualdade. E aí fez a diferença, porque tivemos o mesmo número de oportunidades que as outras tiveram, e aí estamos a falar de uma meritocracia em função dos resultados e do potencial do produto. Felizmente acabou por nós também ser um dos que acabaram por vingar. Portanto, diria que sim, em retrospectivo, o Covid nesta questão ajudou. Neste projeto, nesta ideia de negócio, vocês partem um pouco em vantagem porque já têm um lastro de experiência de Dovesware. Que equipa é mobilizada? Que investimento é que foi necessário fazer? E que investimento falta fazer? Falta, efetivamente, fazer muita coisa, mas também orgulhamos de já ter muita coisa feita. Efetivamente, nós desenvolvemos um protótipo, existe neste preciso momento já relações com clientes, nós já estamos a gerar receitas para os nossos clientes, ou seja, um pouco da atração que nós estávamos à procura já conseguimos em mercados nacionais e mercados internacionais, que para nós é muito relevante. Para o que nós precisamos de fazer é efetivamente garantir que estas receitas multiplicamos por um fator em larga escala e, efetivamente, a partir do momento que o fizermos, passamos a canalizar os esforços e conseguimos alocar recursos para desenvolver a 100% o FUTEA. Posso-vos dizer que neste momento temos um protótipo que já é possível trabalhar junto dos nossos clientes, já traz receitas, mas ainda não está disponível para o público em geral. Esperamos que o investimento nos ajuda a dar este passo extra e que, no fundo, conseguimos chegar ao mercado que nós queremos, essencialmente Gen Z, as novas gerações associadas ao consumo de desporto.
Pois era isso mesmo que eu ia questionar. Estas novas gerações são de facto importantes para quem lança este tipo de serviços e produtos para o mercado, porque muitas vezes elas são olhadas como consumidores muito fugazes. Isso acontece neste domínio? Acontece. Estamos a falar de um perfil típico de uma geração. Há coisas que é uma vantagem apontar para este tipo de audiência e há coisas que é uma desvantagem. No nosso caso, queremos que é uma vantagem. Nós oferecemos ferramentas como customização e interesse e em função dos interesses, ou seja, nós já fazemos a oferta em função das preferências dos utilizadores. Depois, ao ter uma papinha toda feita, é um pouco isso que nós entregamos e esta geração quer isso. Outra das coisas que as novas gerações agradecem é fazer parte da experiência. É não tanto ter um papel passivo, mas fazer parte da ação, ter um papel ativo. E este empoderamento, através das realidades aumentadas e virtuais, tem todo um novo poder. Efetivamente, hoje nós conseguimos garantir que uma pessoa passa a fazer parte da experiência. E nós podemos elevar isto a vários níveis, mas ainda há dias estávamos a falar de um caso em que uma pessoa de cadeira de rodas, a partir do FUTAIAR, podia efetivamente teletransportar-se, obviamente num ambiente imersivo, para o meio de um jogo de futebol, ok? Isto tem um poder enorme no momento que nós fazemos com que as pessoas passem a pertencer à ação, não deixando ninguém de fora e que esta questão de inclusão também está diretamente associada a este tipo de projetos. Portanto, estas novas gerações obviamente não têm os seus defeitos e... Como todas elas, não é? Como todas elas, mas creio que há todo um potencial de aproveitamento em função das mesmas. Vocês estiveram já presentes numa das edições da revista On Startups, onde tivemos um destaque para a vossa atividade. Que importância é que desempenham também os média, em particular os média da especialidade, no trabalho que vocês desenvolvem? Têm sentido que existe esse acompanhamento e essa abertura para divulgar o vosso trabalho? Sim, diria que na nossa área há imensa abertura, ainda que nós sentimos uma dificuldade, e aqui está muito associado ao momento em que vivemos, em que as pessoas distingam as realidades imersivas, é muita terminologia, realidade aumentada, realidade virtual, os contextos imersivos e quais são os verdadeiros use cases, os casos de sucesso de cada uma destas tecnologias que ainda não são mainstream, não estão no cotidiano das pessoas. Mas eu gosto sempre de utilizar exemplos que as pessoas já conhecem, os filtros nas redes sociais é um primeiro contacto com as realidades, com este tipo de realidades. A questão de usar o capacete não é uma coisa que, para aceder à realidade virtual, não é uma coisa que seja obrigatória. Ou seja, os mídias têm um papel fulcral em educar as pessoas para este tipo de produtos. Quando estamos a falar de um produto que ainda não existe no mercado, uma tecnologia que ainda não é mainstream, os mídias acabam a cobertura que dão à volta destas tecnologias é muito relevante. E neste momento nós podemos dizer que já se sente e efetivamente os projetos que estão associados a este tipo de tecnologia têm um destaque pela positiva. Posso-vos dizer que o nosso caso é algo do género: ok, é uma startup associada ao desporto? É uma startup associada ao desporto 5G e realidade aumentada? Ok, conta-me mais. E é isso que nós sentimos e os mídias nisso têm ajudado a educar as pessoas. Muito bem, David, muito obrigado pela presença neste Beyond. São sempre conversas que passam muito rapidamente e daqui a algum tempo voltamos a estar juntos para melhor conversar sobre as evoluções, que serão muitas, imagino eu. Quem sabe em realidade aumentada. Quem sabe. Obrigado pelo muito convite obrigado. E foi um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Se quiser ficar a conhecer um pouco mais em detalhe, poderá ler esta entrevista na revista On Startups. Nada melhor do que ficar atento ao seu lançamento. Nova edição de hoje a 8 dias, no sítio habitual. Fique bem.